Gostaria de convidá-lo para abrir a sua Bíblia. A gente vai ler aí alguns versos iniciais antes de eu fazer qualquer comentário. Nosso primeiro texto de hoje está no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. É impressão minha ou parece que de vez em quando o som desaparece? Está tudo certo aí? Maravilha, então. Os meninos estão me dizendo ali que eles estão controlando lá já. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro 5, verso 8 diz bem assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se você puder passar algumas páginas aí ao livro de Efésios agora, no capítulo 6, verso 12, Efésios 6, verso 12. Diz bem assim aqui: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E se você ainda me permitir ler um terceiro verso, agora no livro do Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse capítulo 12, verso 12 também, 12, 12. Diz bem assim: por isso festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Há algo comum nesses três textos que nós lemos, porque estes três textos falam sobre o diabo. E nos três textos fala do diabo como um ser pessoal, como alguém que de fato existe, como alguém que de fato é real, não uma ideia, não um ser mitológico, não um símbolo da maldade que existe no mundo, mas alguém pessoal, alguém que interage, alguém que tem sentimentos, vimos que ele tem raiva, alguém com capacidade mental, já que vimos no texto de Pedro que ele cria armadilhas e cria estratégias para tentar tragar alguém. Então o diabo é apresentado como um ser real. Agora, uma coisa interessante que a Bíblia fala é que existem duas dimensões na vida. Nós temos a dimensão física, é nessa que nós vivemos. Tudo na dimensão física tem uma forma e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, quando eu olho para esse púlpito, eu sei que ele é um púlpito porque ele tem a forma de púlpito e ele ocupa este lugar aqui no espaço. Se eu olho aqui para o Simon, eu sei que ele é o Simon, que ele tem a forma do Simon. Eu já conheci o Simon antes, sei que este é o Simon. E o Simon também ocupa aqui um lugar no espaço. Então, tudo no mundo físico tem uma forma e ocupa um lugar no espaço. E nós interagimos e nós vivemos neste mundo. Nós nos enxergamos, nós nos tocamos, nós interagimos neste mundo físico. Mas a Bíblia também fala, no texto que nós acabamos de ler, que existe uma outra dimensão. É uma dimensão espiritual. Nessa dimensão espiritual, os seres que vivem ali não são seres físicos, mas a Bíblia chama os seres que vivem nessa dimensão espiritual de seres espirituais sem ter, então, assim, um aspecto físico como nós temos. E a Bíblia diz que neste mundo espiritual vivem ali, então, o diabo, Satanás, vivem também os demônios, que são aqueles anjos que acompanharam o diabo no princípio da rebelião dele. E vivem também neste mundo espiritual o Espírito Santo, que é o nosso protetor. Quem é que nos guarda? É a presença de Deus na terra. Então o Espírito Santo também vive nessa dimensão espiritual. E nós temos ainda os anjos, que Deus envia para nos guardar. No Salmos 34, verso 7, diz lá que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós temos a presença ali também dos anjos. Agora, nós que vivemos no mundo físico, nós não conseguimos enxergar os seres que vivem no mundo espiritual, mas os que vivem no mundo espiritual, estes conseguem nos enxergar, e eles interagem conosco.
Tanto que o texto diz que o diabo, como leão, fica ali perto, procurando uma oportunidade de tragar alguém. Vimos também que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra seres físicos, a carne e o sangue, mas contra seres espirituais, e esses seres espirituais estão o tempo inteiro procurando oportunidades de nos desviar do bem e nos conduzir para o mal de uma forma sutil, de uma forma às vezes até mesmo aprazível, mas sempre com o objetivo de nos desviar do mal. No livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz ali a razão porque nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual. Isaías 59, verso 2. Você tem sua Bíblia aí, se fechar, abrir no meio, provavelmente você vai abrir em Isaías. Isaías 59, verso 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o texto está dizendo que depois que o pecado entrou no mundo, houve uma quebra entre o mundo físico e o mundo espiritual. Até antes do pecado, a Bíblia diz que os primeiros habitantes da terra não tinham ainda conhecimento do pecado e eles interagiam pessoalmente com Deus. Eles enxergavam a Deus e Deus os enxergava. Eles falavam e viam-se uns aos outros. Até antes do pecado, os seres humanos enxergavam então os seres espirituais, tanto que na história bíblica Eva conseguiu dialogar com a serpente, que era o diabo ali disfarçado de serpente, e eles conseguiam se ver e se comunicar. Mas depois que entrou o pecado no mundo, os seres físicos, seres humanos e todos os seres que vivem na dimensão física não conseguem mais enxergar e interagir como fazemos uns com os outros com os seres do mundo celestial. Mas os seres do mundo celestial, eles conseguem interagir conosco que estamos aqui na terra. Agora, algumas pessoas, elas conseguem ter essa interação com o mundo espiritual. Por exemplo, há algumas pessoas que praticam um determinado tipo de religião, que essas pessoas têm um contato com esses seres do mal. Elas recebem uma incorporação e elas são chamadas a praticarem atos que traz a maldade em si. Então há várias pessoas que praticam uma determinada religião, eles têm ali um ritual de invocação e algumas ficam inclusive sob o controle dessas forças do mal. A Bíblia chama isso de possessão, e a pessoa então possuída, uma espécie de hipnotismo, ela fica sob o domínio de uma força espiritual que está ali praticamente incorporada naquela pessoa. E essas pessoas então conseguem ter essa interação com as forças do mal do mundo espiritual. E tem outras pessoas também que têm assim um convívio tão grande com Deus, porque elas também terminam tendo esse contato com Deus. A Bíblia diz que uma das pessoas, um grupo de pessoas que tem esse contato com Deus, a Bíblia diz que foram os profetas. A Bíblia diz que os profetas ouviram a voz de Deus. Alguns profetas chegaram a ter visões que Deus mostrou. Então estes homens e mulheres, eles também tiveram, e alguns ainda têm, uma interação com o lado também de Deus, do lado do bem no mundo espiritual. Mas a maioria de nós não, na grande média, na média geral, não. Nós não conseguimos ter nenhuma interação pessoal com o mundo do mal e nenhuma interação a ponto de ver e sentir e ouvir claramente a voz de Deus no mundo espiritual. Mas nós estamos vivendo aqui. E o texto diz então que nós somos o objeto da disputa entre o bem e o mal. E vimos que a Bíblia fala do diabo ali, algumas coisas sobre o diabo nos textos que vimos. Vimos que o diabo ele procura armadilhas para nos desviar do caminho do bem. A Bíblia diz, por exemplo, se você quiser acompanhar aí, em Mateus no capítulo 24, Jesus diz que uma das armadilhas que o diabo usa para desviar as pessoas do caminho do bem. Mateus 24, verso 24. Mateus 24, verso 24, diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que esses falsos profetas fazem? Diz aí, operando grandes sinais e prodígios, para quê? Para enganar, se possível, os próprios eleitos, aqueles que têm ali um contato mais íntimo com Deus. Diz que o diabo usa então de pessoas, e essas pessoas são
emissários dele são falsos profetas. O falso profeta é aquele que diz que fala em nome de Deus, sem na verdade falar em nome de Deus. Mas são enviados pelo diabo. E o texto diz que eles operam sinais, eles fazem coisas além do senso comum. Eles fazem coisas que não se pode explicar de uma forma empírica, por uma experimentação, uma reprodução. É algo que foge à lei da física, por exemplo. E diz que faz com o intuito de enganar, com o intuito de atrair a pessoa e desviá-la do caminho do bem. Então, falsos profetas é uma forma como que o inimigo usa para desviar as pessoas do bem. Há um outro texto em 2 Tessalonicenses. Esse livro não é tão fácil de achar, mas está mais no finalzinho da Bíblia. Se você achar aí Coríntios, vai andando para o final, você vai achar aí Colossenses, Tessalonicenses, tem 1 e o 2. Nós vamos ler o segundo livro de Tessalonicenses, no capítulo 2, versos 9 e 10. Capítulo 2, verso 9 diz assim: Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? Do próprio, de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Sinais, poder e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então o texto diz aqui que o inimigo opera de forma eficaz para enganar as pessoas com prodígios da mentira. São falsos milagres, falsos sinais para desviar a pessoa do caminho verdadeiro. E por último, falando dessa ação do diabo, em Apocalipse 16, se você tem sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 16, verso 13. Apocalipse 16, 13 diz assim: Então vi sair da boca do dragão. O dragão é um símbolo que a Bíblia usa para o diabo. Da boca da besta, da boca do falso profeta, que são aí instituições satânicas, 3 espíritos imundos parecidos com rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui já dá para a gente ter uma ideia. A Bíblia fala então que o inimigo está cheio de grande cólera, ele sabe que o tempo de atuação dele é limitado, então ele procura de todas as maneiras desviar todos os seres humanos do caminho do bem, afastá-los do cuidado de Deus, para causar de todas as formas o mal e trazer todo tipo de sofrimento. A Bíblia diz que Deus é invencível contra o inimigo. O poder de Deus é infinitamente maior do que o poder do inimigo. Mas Deus tem um único ponto frágil, como naquela história da mitologia grega. Deus tem um único ponto frágil, diz a Bíblia. No livro de Zacarias, capítulo 2, verso 8, ali diz que Deus considera a todos nós, a mim e a você, como a menina dos olhos dele. E lá diz, quando alguém tocar em vós, toca na menina do olho de Deus. Então o único ponto frágil que Deus tem é o olho dele. Sempre que o diabo tocar em alguém, o diabo sabe que ele está colocando o dedo no olho de Deus. Você já por acaso colocou o dedo no olho por acidente? Viu o incômodo que isso causa e a dor? Então o diabo sabe que toda vez que ele faz alguém sofrer, que ele traz sofrimento a alguma pessoa de alguma forma, traz dor, ele sabe que, na verdade, ele está causando sofrimento em Deus. Você que é pai e mãe, eu também sou pai. Você que é pai e mãe vai entender isso. Quando nossos filhos são, de alguma forma, atacados, você sabe a dor que isso lhe causa. Você pode até não gostar de mim, simbolicamente, eu sei que vocês todos gostam de mim. Você pode até falar mal de mim. Isso raramente vai me atingir, ou quase nunca vai me atingir. Mas tem uma forma de você me atingir, se você fizer qualquer coisa para os meus filhos. Aí o baixinho vira um gigante. E o gatinho vira um leão. Porque os nossos filhos, é inexplicável a relação que a gente tem com os filhos.
Então, para Deus é a mesma coisa. Então, o diabo sabe disso. E o diabo procura, em primeiro lugar, lhe tomar de Deus, fazer com que você se desvie do caminho do Senhor. E ele está o tempo todo ao seu redor, diz o texto bíblico, cheio de cólera, de grande raiva. E ele fica ali olhando, ali estudando e personalizando uma forma de fazer você desviar do caminho do bem. Ele não tenta todo mundo da mesma forma, porque não tem o mesmo efeito. Mas ele então, de forma personalizada, lida com cada pessoa como se ele fosse um cliente único. E o inimigo então fica criando armadilhas, fica criando então estratégias para que você possa desviar-se do caminho de Deus. Quando você afasta-se de Deus, ele vem então, o inimigo, ele abraça. E ele começa a trazer sofrimento para a sua vida. Ele sabe que quando você está passando por algum problema no seu casamento, quando o seu casamento não está funcionando, quando você e sua esposa, ou você e seu marido não estão se entendendo, quando vocês não conseguem ter uma convivência mais saudável, feliz, é o diabo que está ali trazendo esse sofrimento a você. A Bíblia diz que sua luta não é contra seres físicos, não é contra seu marido, não é contra sua mulher. A Bíblia está dizendo que é contra seres espirituais. A Bíblia chama esses seres espirituais de potestades. Tal é o poder que esses seres têm. E ele entra no seu lar então e começa a quebrar a sua harmonia familiar para trazer sofrimento para você. Se você vê esse sofrimento vindo aos seus filhos às vezes o inimigo não consegue lhe atingir, mas ele procura então lhe atingir através dos seus filhos. Às vezes, seus filhos entram em situações que você fica imaginando como foram parar lá. É o diabo trabalhando ali para tirar a sua paz, tirar a sua harmonia e acabar com a felicidade do seu lar e de seus filhos. E o diabo pega então as crianças, os adolescentes e os jovens, que talvez, por serem um pouco menos experientes, terminam sendo uma presa mais fácil. E ele entra ali no seu lar através dos seus filhos. Às vezes os filhos terminam ficando viciados em algumas substâncias que não são saudáveis. Às vezes entram aí para um mundo totalmente diferente daquilo que você sonhou. Passa a ter ali uma orientação sexual diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Você pode ter certeza, é o diabo que está ali presente, é o diabo que está tentando agarrar ali o seu filho e desviá-lo do caminho da verdade. Às vezes nós estamos aqui todos compenetrados, estudando, quantas vezes eu estou pregando aqui e eu olho para a galerinha e vejo meu filho lá em cima. Ele não está aqui hoje, que ele estuda no IACS, hoje ele está lá. Mas às vezes eu estou aqui pregando e eu olho para todo mundo e eu vejo ele está ali. Ele está sempre, às vezes, conversando com um amiguinho, um conversando com o outro, e às vezes eu vejo que eles estão com o celular na mão e ele está rindo. E eu já orientei tanto, falei, olha, 3 coisas, eu não quero você sentado na galeria, não que eu não quero que você se relacione com seus amigos, pode, mas na hora do culto não, que você não presta atenção, vocês ficam conversando. Depois eu não quero que você traga o celular para a igreja, e eu estou daqui e eu vejo às vezes que ele está com o celular na mão, por exemplo. E eu vejo os filhos de alguns de vocês na mesma condição. E eu fico pensando, é o diabo que está trabalhando ali, ele não quer que a mensagem chegue no coração e na mente deles. O diabo está procurando desviar a atenção deles para que as sementes que estão sendo plantadas agora não criem um ambiente saudável lá dentro da mente deles, para que eles possam então ter uma compreensão. E o inimigo está lutando o tempo inteiro. A Bíblia diz que ele é raivoso, que ele é mau, e ele está ali o tempo inteiro nos cercando. Em todas as nossas atividades, com seus clientes, com seus pacientes, nas nossas relações aqui de amigos, às vezes o diabo está ali tentando fazer com que as nossas relações adoeçam e fiquem ruins. E às vezes nós abrigamos sentimentos e não sabemos de onde vem isto. Vem diretamente do diabo, porque ele está sempre ali em nosso meio. Já lhe apavorei o suficiente? Não era a minha intenção, mas também não posso esconder. Talvez a grande pergunta que você esteja fazendo agora, tudo bem, como é que eu me livro disto? Então a gente tem que ver alguém na Bíblia que lutou diretamente com o inimigo quando ele venceu. A Bíblia fala que a pessoa mais assediada pelo diabo, você sabe quem foi? Jesus. Jesus foi a pessoa mais assediada pelo diabo. Quando Jesus esteve na terra, o diabo praticamente deixou todo mundo em paz para concentrar todas as forças dele em Jesus. Ele ficava 24 horas ao redor de Jesus, sem descanso, procurando qualquer situação de aparente fragilidade para que Jesus então pudesse ser tentado e vencido. E no capítulo 4 de Mateus, nós temos ali um encontro clássico do diabo e Jesus, quando Jesus e o diabo se encontram. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 4,
verso 2, se você tem sua Bíblia em Mateus 4, verso 2. Sim, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Está falando de Jesus. Jesus, ele tinha sido batizado. Durante 30 anos, ele ficou praticamente escondido. Ele era apenas quem o conhecia como um bom carpinteiro da cidade de Nazaré. Porque na cultura judaica, alguém só podia ensinar depois que atingisse a idade de 30 anos. Alguém com menos de 30 anos não tinha o direito legal de ensinar. Então ninguém podia ensinar até completar 30 anos. Mas no dia em que completou 30 anos, Jesus trancou no final do dia a porta da oficina e nunca mais voltou lá para assumir o ofício de carpinteiro. Ele foi então da Galileia, que era a região norte do país, para o sul, para a Judéia, para encontrar-se com João Batista, que estava já criando ali um movimento de pregação, preparando o caminho para Jesus. E João Batista então batiza Jesus. E antes de qualquer coisa, Jesus vai para uma região desértica, sozinho, para preparar-se para o ministério que agora ele iria exercer. E ele sabia que ele teria ali então a oposição ferrenha do diabo. E durante 40 dias ele esteve então jejuando, e diz o texto bíblico, e também orando. E no final de 40 dias então, o verso 2 termina dizendo que Jesus teve fome. Então ali era um momento de fragilidade, sozinho, depois de 40 dias praticamente sem comer praticamente nada, Jesus agora está fragilizado, está faminto. Então o verso 3 diz que aparece o diabo. O verso 3 diz: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja aí a sutil tentação do inimigo. Você é o filho de Deus? Tem certeza que você é? Então prove para si mesmo. Você está faminto, você não tem comida, tudo que você tem são rochas neste deserto. Então use o seu poder e transforme estas pedras em pães e sacie a sua fome e prove para si mesmo que você é o Filho de Deus. Ali estava a tentação. O inimigo estava tentando colocar na mente de Jesus a dúvida: serei eu mesmo quem eu sou? Eu sou realmente o Filho de Deus? O inimigo estava tentando desviar Jesus um pouquinho do foco dele, mas alguns graus apenas à esquerda, mas o suficiente para desviá-lo definitivamente do caminho. Então ali estava, o diabo está tentando Jesus com a mesma tentação do Éden, com o apetite. Transforme estas pedras em pães. Você viu como Jesus se defendeu? Você conhece a resposta de Jesus? Sabe de qual a resposta de Jesus? Pode falar, irmão Elias. Mas, isso, irmão Elias citou aqui de qual texto. Jesus respondeu, né? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus disse, está escrito. Aonde está escrito isto? Está em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 3. Jesus responde então à tentação com a palavra de Deus. A bênção é que Jesus conhecia a palavra de Deus. Imagina se Jesus não conhecesse. Como ele ia se defender neste momento? Como ele ia saber qual era a vontade de Deus se ele não soubesse o que estava escrito? Imagine se Jesus não fosse um leitor voraz da Bíblia, se não fosse alguém que tomava todos os dias tempo para passar com Deus estudando a Bíblia. Nesse momento da tentação, ele estaria fragilizado. Ele, em primeiro lugar, não saberia qual era a vontade de Deus, poderia então cair por não conhecer a vontade de Deus, e ele também não saberia como retrucar o inimigo. Mas Jesus conhecia a palavra, ele disse, está escrito. Irmão Elias acabou de citar, não só de pão viverá o homem, mas antes de toda palavra que procede da boca de Deus. O texto diz então que o diabo então pegou Jesus agora, e ele levou Jesus ao edifício mais alto de Jerusalém, e colocou Jesus na ponta mais alta do edifício mais alto de Jerusalém, que era o templo, e agora o diabo citou a Bíblia para Jesus. Ele cita o Salmo 91. No verso 6, diz que ele cita o Salmo 91, dizendo, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Esse é um outro tipo de tentação que o diabo usa. Primeiro, o diabo usa a tentação de atendermos o nosso apetite. Por causa da fome, a gente é capaz de fazer tudo. Mas nem tudo nós podemos fazer. Agora, a próxima tentação é com a própria Bíblia, é desvirtuar a Bíblia, usar uma interpretação equivocada das Escrituras. Ele viu que Jesus apegou-se à Bíblia, agora ele pegou a Bíblia e deu uma nova interpretação a um texto da Bíblia e disse: olha, então, de acordo com a Bíblia, você deve fazer o seguinte, atirar-se daqui para baixo, porque tem uma promessa nas Escrituras de que o Senhor vai guardar, vai proteger e nenhum mal vai lhe acontecer. Parecia algo lógico, a Bíblia está escrito isso, mas era uma interpretação equivocada das Escrituras. E como Jesus se defende? Jesus se defende no verso 7 dizendo: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Você sabe onde isso está escrito? Deuteronômio de novo, capítulo 6, verso 16. Jesus conhecia as Escrituras e ele não cairia naquele truque do diabo, desvirtuando, reinterpretando um texto bíblico. Ele disse: não, está escrito, você não pode tentar o Senhor teu Deus. Se você caísse de forma involuntária, Deus estaria ali para lhe guardar. Mas se você atirar deliberadamente, Jesus diz, isso é tentar o Senhor. Ainda bem que Jesus conhecia as Escrituras. Ainda bem que ele conhecia as Escrituras e ele pôde se defender e não cair no truque do diabo. Então o inimigo, diz o texto, ainda não contente, faz uma terceira tentativa. Ele agora leva Jesus a uma montanha bem alta, diz o texto no verso 8 do capítulo 4. Ele leva Jesus ali em uma montanha bem alta, talvez muito mais alto do que uma simples montanha, mas coloca Jesus numa posição e diz bem assim, diz que o diabo mostrou a Jesus os reinos do mundo, né? Foi mostrando ali um pouco dos grandes reinos, mostrou talvez ali para Jesus a corte romana, mostrou para Jesus o norte da África, eu fico imaginando, mostrou para Jesus a China, a Ásia, e disse bem assim, tudo isso te darei, com uma única condição, se você prostrado me adorar. Se você se curvar e me adorar, você não vai precisar morrer na cruz para conquistar o mundo. Eu te darei de graça. O mundo está sob o meu domínio e eu voluntariamente o entrego a você, na única condição de você se abaixar e me adorar. É uma tremenda tentação essa, porque todos nós temos uma sede de poder interna. Se nós não temos poder na empresa, temos poder em casa. Se não podemos mandar na mulher, mandamos pelo menos nos filhos, não é verdade? Mas todos nós temos uma sede de poder. Isso é natural de todos nós temos. Você vê isso em todas as relações humanas, a sede de poder. E o inimigo está lidando então aqui com aquilo que nós temos de fraqueza. E ele disse a Jesus, eu lhe darei poder. Não um poder limitado, não um poder local, mas eu te darei um poder amplo e geral. Eu te darei um poder do mundo inteiro, na única condição de você desviar-se do bem, desviar-se de Deus e me aceitar como Senhor. A gente só adora aquele que é superior a nós, né? Ele falou, você tem que me adorar como superior a você. E o texto bíblico diz, sabe como Jesus se defendeu? Diz que Jesus se respondeu assim, retira-te, Satanás, porque virou uma rotina para Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Sabe onde está escrito isto? Deuteronômio de novo, capítulo 6, verso 13. Jesus citou de volta Deuteronômio, verso 13. Ele está escrito, só o Senhor darás culto. Então Jesus nos mostrou que a fórmula para resistir ao poder deste mundo espiritual, do mal, que interage conosco, é através de nosso conhecimento da palavra de Deus. Jesus demonstrou 3 coisas. A primeira foi que ele conhecia a palavra de Deus. Foi o que ele demonstrou primeiro. Ele conhecia, ele sabia onde estava escrito. Ele disse, olha, para essa tentação está escrito aqui a defesa contra essa tentação. O segundo ponto é que Jesus estava disposto a obedecer o que estava escrito. Entre escolher a opção oferecida pelo diabo e ficar com aquilo que Deus disse, ele preferiu ficar com o que Deus disse.
ele escolheu então ser obediente à palavra de Deus. E a terceira forma, a terceira lição que nós aprendemos através da vitória de Jesus é que o diabo não pode vencer aquele que fica com o que está escrito na palavra de Deus. Então esta é a forma, ou a fórmula, se você preferir, de vencermos os poderes das trevas. É a fórmula de guardar o nosso lar. É se nós temos comunhão com Deus todos os dias, ouvindo a voz de Deus através da palavra. É se nós temos todos os dias, ao nos levantarmos, buscarmos primeiro ter um tempo com Deus. Como podemos nós, por exemplo, enfrentar todos os desafios que nós enfrentamos no mundo físico de todos os dias, mas ainda tem que enfrentar também os desafios do mundo espiritual que a gente não vê sem a proteção de Deus, sem buscar ter um momento com Deus. Deus está nos chamando para começar todos os dias conhecendo a vontade dEle. Hoje de manhã, por exemplo, antes de vir para cá, eu li o Salmo 145. Quem está fazendo reavivados por sua palavra, a leitura de hoje era o Salmo 145. E se você leu o Salmo 145, você viu que salmo lindo ali, que fala da proteção, da bênção, da grandiosidade de Deus, que Deus está disposto a nos ouvir em todos os momentos. Então, quando o diabo nos assedia, se você é um leitor da palavra de Deus, você pode responder. Quando o diabo entra no seu lar para atacar você, sua esposa, tirar a paz, você lembra logo, está escrito. Você pode até dar lugar à ira, mas não peque. Está escrito. Deus também nos ensina como lidar com os filhos. Deus nos ensina a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Veja o nível que Deus coloca a relação do marido para a esposa. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de morrer pela igreja. E ele diz... Se você conhece esse texto, você diz, não, essa aí é a minha esposa, eu a amo de todo o meu coração, por ela eu morro. Primeiro eu tento matar, se não der jeito eu morro por ela. Por ela, se necessário for, eu até mesmo morro. Então não vou deixar que uma briguinha, uma chateação entre no meu lar, porque Deus diz que o meu lar é um pedacinho do céu na terra. Então nos defendemos contra o inimigo com a palavra de Deus. Quando temos ali talvez um comércio, somos tentados então ali enganar alguém, numa coisa tão simples, tão pequena, mas lembramos da palavra de Deus. Deus disse, não furtarás. Não furtarás. Então, naquele momento, a tentação do inimigo não nos atinge, porque Deus disse, não furtarás. Deus disse, ganhe o teu pão do suor do teu rosto, do trabalho honesto de suas mãos. E Deus vai te abençoar então. Mas Deus disse, não furtarás. Não engane de forma alguma, não furtarás. Quando você é um médico como a Vani Lúcia e tantos outros médicos que nós temos aqui, às vezes é uma tentação não falar a verdade para o paciente, não é verdade? Se eu vou morrer desse problema que eu fumo há 40 anos, dá vontade de dar uma aliviada, falar, não, fique tranquilo. A gente não pode mentir, né? Deus diz que a gente tem que falar a verdade. Então, quando a tentação para mentir bate, não só para quem é médico, mas em qualquer profissão, advogado e todos nós, a palavra de Deus diz que nós não devemos em momento algum mentir. Nós devemos sempre dizer a verdade em qualquer circunstância. E o inimigo também não vai nos vencer. Então, meus queridos, a forma parece tão simples, contra um poder tão grande, tão terrível, tão real. Parece tão simples, mas a metade da fórmula é todos os dias ter um tempo com Deus, estudando a palavra dele. Deus vai colocando isso em nossa mente. A palavra vai sendo fixada lentamente em nossa mente. A outra metade da fórmula, em Efésios, no capítulo 6, aquele texto que nós lemos no início. Efésios, capítulo 6, verso 18. Nós encontramos a outra metade da fórmula. E a outra metade da fórmula é com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A outra metade da fórmula é a oração. É mantermos comunhão com Deus. Na leitura da Bíblia, Deus fala conosco. Na oração, falamos com Deus. Apresentamos a Ele os nossos sonhos, os nossos desafios,
os nossos pontos frágeis, os nossos pontos fortes. Na oração é o momento que nós criamos um elo de ligação com Deus. Nós vimos ali que Jesus passou 40 dias orando. E foi isto que o capacitou também, além do conhecimento da Bíblia, para enfrentar o diabo. Parece tão simples, parece tão fácil, parece tão aparentemente sem poder para enfrentar o mal, mas Deus disse que esta é a fórmula para você ser um vencedor. Tempo com Deus na leitura da Bíblia, tempo com Deus na oração. Isso é chamado de comunhão. Busque o Senhor todos os dias. Procure todos os dias começar o seu dia com a palavra de Deus e depois com a oração. E termine todos os seus dias também com a palavra de Deus e com a oração. E Deus diz que você estará suficientemente protegido e forte para enfrentar o inimigo. E naquilo que você for frágil, o Espírito Santo virá e irá lhe defender. Mas para isso você precisa ter uma comunhão primeiro com Deus. Enquanto vivermos neste mundo, nós teremos esta guerra constante. Porque aqui não é o nosso lar, o céu é o nosso lar. E nós estamos nos preparando para vivermos finalmente essa experiência sem ter a presença do inimigo. Mas ainda não chegamos lá, nós ainda estamos aqui. Mas tenha sempre em mente, o céu é o meu lar, o céu é o nosso lar, e caminhe para lá, e o Senhor vai lhe dar a vitória constantemente contra o mal. A minha oração e o meu desejo é que cada um de vocês, crianças, jovens e adultos, tenham diariamente a sua comunhão com Deus. Todos os dias você comece o seu dia com Deus, com a leitura da Bíblia e com a sua oração. E você vai ser forte e em nome de Jesus você vai derrotar o inimigo todas as vezes que ele tentar lhe cercar. Que o Senhor o proteja, o abençoe e faça de você alguém que tem intimidade com Ele. É a minha sincera oração. Amém. Vamos ter outra música especial do coral agora e depois nós teremos a oração final.
Você poderia levantar-se, por favor, para terminarmos com a oração? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, nós queremos agradecer-te porque o Senhor nos deixou na Bíblia a advertência de saber que existe de fato o mal. O mal é real, o mal não é apenas uma condição da falta de moral e da falta de valores que há no mundo, é muito mais do que isso. O mal é representado por um ser real, um agente real, que o Senhor, na tua palavra, ele é nomeado como o diabo e Satanás. E ele não está sozinho, existem também com ele os anjos que o acompanharam na rebelião, que tua palavra chama de demônios. E estes demônios juntos estão lutando constantemente para nos desviar todos os seres humanos do caminho do bem e conduzi-los para uma senda de sofrimento, de violência, de amoralidade. Mas o Senhor também nos deu a fórmula de vencer o inimigo, que é termos comunhão pessoal com o Senhor. Apenas quando estamos ligados ao Senhor, nós teremos o poder de vencer o inimigo. Portanto, Senhor, nós suplicamos que o Senhor desperte em todos nós o desejo de termos um momento de comunhão contigo. Que a primeira ocupação de cada dia seja um tempo com o Senhor, através da leitura da Bíblia, depois através da oração, para que possamos sair de tua presença e prontos para lutarmos contra as forças do mal. Que o Senhor possa guardar o nosso lar, que o Senhor possa guardar os nossos filhos, que o Senhor possa guardar a nossa igreja, possa guardar todas as nossas relações, possa guardar o nosso ambiente de trabalho, para que todos nós, embora vivendo ainda neste mundo, mas já possamos viver com a atmosfera do céu. Embora este mundo ainda não é o lugar definitivo para nós, mas que já possamos viver como se lá já estivéssemos, em comunhão plena com o Senhor. Nós queremos todos os membros desta igreja, todos os amigos que nos visitam, que todos nós possamos ter consciência que a única forma de não cairmos nas armadilhas do inimigo é permanecendo diariamente em comunhão com o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem este tempo para todos nós. Muito obrigado porque o Senhor se dedica a nos proteger. Nós oramos, Senhor, apresentando antecipadamente a nossa gratidão, no nome todo-poderoso e único de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Eu vou estar ali à porta que eu gostaria de me despedir de todos vocês.